Fala pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que estejam super bem. Bem-vindos a mais um vídeo. Imagino que você esteja com saudade. Eu tô um pouco sumido ultimamente, eu sei, mas eu quero estar mais perto de vocês aqui. É sempre um pouco esse efeito sanfona, eu sei. Mas estou aqui de novo para conversar hoje com vocês sobre o que você pode fazer quando alguém deixa você no vácuo, tá? Então, senta, te organiza mentalmente, se concentra aí e vamos conversar hoje porque o tema é muito interessante. Antes de qualquer coisa, como eu sempre falo, para ajudar o canal, deixa o seu like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho para você receber as notificações do vídeo. Você sabe como é que funciona o YouTube, né? Não preciso falar. Você fala, gosto do Fred, o conteúdo é bom, porque eu não ajudo ele, dou um like e faço isso, parará piririm porurum, e é isso, né? Outra coisa muito importante é, primeiro link na descrição, você tem acesso a todos os meus livros, todos os meus cursos, tudo que você precisa para estar perto de mim, para ter mais autoconhecimento, inteligência emocional. Primeiro link, você tem acesso a tudo, tá? Não perde essa oportunidade e vamos pro vídeo de hoje. Vamos conversar, porque eu tô com saudade de conversar com vocês. E vamos lá, gente. Primeira coisa para você entender e não se sentir tão chateado. Todo mundo fica no vácuo por várias pessoas, por vários momentos, por várias situações. Para ser bem honesto com você, hoje eu tava na minha terapia hoje de manhã e eu conversei com a minha terapeuta que eu falei, cara, como é que as pessoas conseguem, porque aconteceu uma situação comigo, de deixar de avisar que não vai para uma situação, né? Ah, vai num churrasco, ou vai numa festa, ou vai num encontro, ou vai num restaurante, e a pessoa às vezes não avisa que vai, seja alguém que você quer conhecer, seja um amigo, isso para mim não entra na minha cabeça, né? Eu não consigo entender. Esse é o primeiro ponto, mas acontece com todo mundo, então eu quero normalizar esse início para te dizer, calma, acontece com todo mundo, tá tudo bem. A questão que a gente vai trabalhar hoje e conversar é sobre como você encara essa situação, entende? Como eu encaro, e eu acho que pode expandir a minha liberdade de tratar essa situação, pode expandir, exponencializar a tua liberdade de lidar com essa situação também. Quando eu tô falando com alguém e a pessoa não me responde, ou me dá um vácuo, ou demora muito para responder, a primeira coisa que você tem que aprender é não deixa isso bater na tua autoestima. Tá? Não deixa isso bater como se você fosse inferior, ou não deixa isso também virar uma raiva com o outro. Ah, o outro não é bom, o outro é ruim, como é que ele faz isso? Ou eu sou do bem, ou por que acontece comigo? Não trate com grandes emoções. Olha para a situação e fala, cara, não rolou, não era para ser, sabe? Pô, a pessoa não respondeu, acho chato, acho chato. Posso falar, ó, você não respondeu, tá? Eu às vezes falo, tá? Chego e falo, ó, pô, fiquei te esperando, você não respondeu, aconteceu alguma coisa. Ah, se a pessoa é muito evasiva, não responde, não dá nada, eu sigo o meu caminho. Por quê? Porque o meu olhar não é de ego, não é de orgulho. O meu olhar é de eu quero resolver a situação. Então, se não for pra ser, eu vou seguir meu caminho. Então, meu olhar não é a pessoa não respondeu, então eu vou ficar com o ego ferido e orgulhoso e não vou falar. Na minha cabeça, o pensamento é, a pessoa não respondeu, vou resolver para entender se ela não tá mais afim mesmo, ou se não aconteceu, ou se não tá na mesma vibe, para eu seguir meu caminho. Então, eu não quero frutificar em mim esse lugar de ansiedade, de ego, de orgulho, que fica dentro da gente às vezes, né? De o outro não respondeu, mas por que não responder? Nossa, que nada a ver, eu não quero mais me relacionar com pessoa assim. Aí você fica ansioso porque o outro não responde, aí você fica dentro de você, com esse caos interno, se questionando, tentando achar uma solução, tentando achar uma resposta, né, para alguma coisa. Isso tudo é muito cansativo, essa ansiedade, esse orgulho, esse ego. Para mim, de verdade, eu acho que o olhar tem que ser assim, porque eu insistiria demais. Uma coisa é perguntar uma vez, conversar, outra coisa é insistir demais. E lembre-se, perguntar, na minha opinião, não é sobre orgulho ou ego, é sobre resolver a situação. É sobre deixar claro, só para eu entender mesmo, que é para eu seguir, ó, beleza, beijão, se cuida e tá ótimo. Entendeu? Deixa claro e tá tudo bem. Eu só quero resolver a situação. Eu só quero ir pra frente. Se não é pra ser, tá ótimo. Eu não quero ficar criando teoria, gerando ansiedade, me perguntando por que o outro não respondeu, ficar olhando na rede social, stalkeando, tentando entender. Isso é muito cansativo. Qual é o fim dessa história, entendeu? Então eu acho que é mais fácil. A conversa não é sobre se sentir humilhado. A conversa primeiro é sobre resolver a situação, tá? Então essa é a linha de raciocínio. Ó, pô, vi que você não respondeu, tá tudo bem, aconteceu alguma coisa e tal. Ou se não responder, não quer falar, também segue teu caminho. Eu gosto de falar, talvez você não goste, mas
A questão é a seguinte: primeiro, não deixa bater na tua autoestima. Combinado? Primeiro ponto importante. Não deixa bater, eu que não sou legal. Nem fica muito egocêntrico achando que o outro não é legal e você que é legal. Como é que o outro fez isso com você? Não pense demais, entendeu? Você tá na mesma vibe que eu? Não tá? Então deixa eu seguir meu caminho. Esse é o meu raciocínio. Então eu acho que esse é o primeiro ponto que a gente tem que entender. Segundo ponto é: se você insiste demais em alguém que não tá te respondendo, que não tá sendo recíproco, não é responder só de hoje a pessoa não respondeu. Você sente que não tá recíproco, que você se dedica demais, que o outro não vem falar com você. A pergunta que eu quero que você pense na sua cachola e responda é: por que você insistiria demais em alguém que não tá te dando bola? Você vê como isso tem muito a ver com amor próprio? A questão de a gente olhar e falar assim, cara, pelo menos a pessoa me dá um pouquinho de atenção. E esse pouquinho de atenção às vezes é o suficiente. Isso é aceitar migalha. Você tem que olhar e falar, cara, isso aqui não é pra mim, eu não tô afim, eu vou seguir meu caminho, eu preciso fazer minhas coisas. Porque você quer ficar tentando convencer alguém a gostar de você? Não faz sentido tentar convencer alguém a gostar de você. Não faz sentido ficar implorando atenção. Te ama, cuida de você e segue. Então a linha do vácuo é o seguinte, tá? Eu acho que é a linha mais madura, mais clara, que eu uso e me faz bem. Porque muita gente também não me responde, as coisas às vezes não acontecem, faz parte da vida, gente. Não é, meu Deus, com o outro tudo acontece, comigo não. A questão é a importância que a gente dá para aquele evento e o quanto a gente está colocando de ansiedade, de pensamento. Eu vejo gente criando teoria por essas situações, assim de, nossa, estou criando teoria porque eu acho que a pessoa fez isso. Vale a pena? De verdade, vale a pena? Uma coisa é alguém que você está namorando há muito tempo, uma coisa é alguém que você está conhecendo e fala, de boa, assim, não vou gastar minha energia com isso. Minha paz é muito preciosa para deixar na mão de outra pessoa. Então, e além do fato importante também de a gente entender e se questionar, como eu falei, ficar tentando convencer outra pessoa a gostar de você. Eu vejo muitos vídeos das pessoas, né, vendo vídeos e vendo falar pra mim, Fred, eu vi num canal que quando a pessoa não responde eu tenho que fazer essa estratégia, isso pra cá. Talvez funcione, talvez seja a estratégia que você queira. Eu, Fred, não gosto. Eu, Fred, não quero. Eu não quero. Assim, na minha cabeça eu falo, se eu tiver que ficar fazendo estratégia pra alguém gostar de mim e poder sair e me responder, é preguiça, galera. Eu quero algo natural, eu quero algo leve, eu quero algo verdadeiro, eu quero algo simples, eu quero algo fácil. E quando eu digo fácil, não é no tom de pejorativo, mas é no tom de orgânico, acontecer de forma natural, bem resolvido. Pessoas maduras resolvem as coisas, pessoas imaturas complicam as coisas. Trazem ansiedade, complicação, orgulho, ego, dúvida, medo, né? Ansiedade, como eu falei, cria teoria. Isso tudo eu olho às vezes e falo, cara, qual é o fim dessa história? Vale a pena? Né? A gente quer coisa fácil, coisa gostosa, coisa natural, sabe? Simples, dois seres humanos. Eu quero sair com você. Não tô muito afim. Tudo bem. Mas eu tô. Vamos sair um dia. Legal. Conversa, deixa claro, resolve. Não há tempo para perder, gente. Então, se a pessoa não responde, fazendo essa tríade mental, primeiro, não deixa bater na tua autoestima como, meu Deus, sou ruim, nem culpe o outro. Leva de forma mais leve e fala, cara, não era pra ser, eu vou seguir meu caminho. Se você quiser perguntar, porque a pessoa não te respondeu, eu às vezes gosto, aconteceu alguma coisa, tá tudo bem, só pra ter aquela certeza de, é isso mesmo? Então eu vou seguir meu caminho. Eu gosto de matar essa dúvida e eu não me sinto humilhado ou com orgulho. Eu gosto de resolver. Pra mim, assim, tá, deixei claro, falei, fiz a minha parte, agora eu posso seguir o meu caminho. E a outra questão é, se você tá correndo muito atrás de alguém, vale a pena tentar convencer o outro a gostar de você, criar uma estratégia? Eu acho que relacionamentos assim nem sempre dão certo, nem sempre vale a pena. Então, quanto mais natural, quanto mais gostoso, quanto mais fluido, quanto mais maduro, respeitoso, orgânico, mais gostosa a vida é, gente. As pessoas já querem complicar o que já tá difícil. Se relacionar já é difícil, ainda quer criar mais complicação, orgulho, ego, ansiedade. Não vale a pena. Então, eu sigo o meu caminho. A pessoa não respondeu? Beleza, vou seguir o meu, não era pra ser. Quando for pra ser,
vai ser claro. Quando for pra ser, vai ser natural. Quando for pra ser, vai ser gostoso. Lembra disso. Então, não deixa bater na autoestima. Acontece com todo mundo. Segue o teu caminho. Não fica implorando atenção demais, porque isso talvez é um reflexo da tua necessidade de amor próprio. Cuida de você. Se quer fazer estratégia para fazer o outro te responder e chamar a atenção do outro, faça. Tem outros canais, não é aqui. E eu acho que se eu tenho que chamar atenção demais e fazer estratégia, não era pra ser, não é, não, eu não penso desse jeito tão, não. Então eu não vou responder a pessoa 3 dias pra chamar a atenção, pra ela vir falar comigo e depois eu vou fazer uma pergunta seca, que daí ela vai perceber que eu tô... Já tô com 30 e poucos anos, né? Não tenho mais essa paciência, não tenho mais esse joguinho todo. Não vale a tempo, não vale a pena. A gente não tem tempo pra isso. A vida tem que ser mais clara. Como eu falei, a vida já é tão difícil. Por que a gente vai complicar uma coisa que já é difícil? Vamos achar gente que queira simplificar. Tá bom? E pode começar por você essa simplificação. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Matando a saudade de vocês. Faz tempo que eu não vejo. E eu quero voltar mais pra cá. Deixa um comentário. Eu amo os comentários de vocês. E é isso. Like no vídeo. Se inscreve no canal. Primeiro link na descrição tem acesso a todos os meus livros e produtos. Um beijo e a gente se vê logo. Tá bom? Tchau, tchau.